Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana de boas notícias no mercado brasileiro, porém o cenário internacional mais perturbador acabou limitando os ganhos da nossa bolsa. Aqui no Brasil, nós tivemos duas ótimas notícias. A primeira delas foi a aprovação do novo arcabouço fiscal. A regra que pretende aí limitar a alta da dívida pública, que inclui, entre outras coisas, meta para o superávit primário, limitação do crescimento das despesas em 70% das receitas e, além disso, gatilhos caso essas metas não sejam cumpridas, foi aprovada na Câmara dos Deputados por ampla maioria de votos, 372 votos a favor. E isso traz um bom sinal para o mercado brasileiro de que a dívida pública pode não ter uma trajetória explosiva daqui para frente. Além disso, a expectativa é que isso possa ajudar a conter os índices de inflação, o que pode levar a uma queda da nossa taxa de juros. E aliás, falando em inflação, a outra boa notícia foi o nosso IPCA 15, considerado aí uma prévia da nossa inflação oficial, que veio com uma alta de 0,51%, bem abaixo do 0,64% que era esperado. Agora, nos últimos 12 meses, nosso IPCA 15 acumula uma alta de 4,07%. Além disso, outra boa notícia é que os núcleos da inflação, e principalmente a inflação de serviços, desaceleraram nesse último mês, mostrando aí que a nossa inflação já dá sinais de arrefecimento, o que pode ser mais um bom sinal para o nosso Banco Central poder iniciar o ciclo de corte da nossa taxa básica de juros. Aliás, as palavras de Roberto Campos Neto de que a aprovação do novo arcabouço fiscal pode garantir aí uma melhor expectativa dos índices de inflação, já dá sinais que isso pode ser aí um bom momento para a nossa queda da taxa de juros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também deu entrevista essa semana, né, indicando que os indicados pelo governo federal para comporem as diretorias do Banco Central não vão atuar como uma oposição a Campos Neto lá dentro. Além disso, ele deu declarações de que a expectativa é de que com essas medidas, além da aprovação do novo arcabouço fiscal, é que agora possa tramitar também a reforma tributária, outra importante reforma econômica para o nosso país. Ele disse ainda ser a favor de se discutir as metas de inflação. Outra boa notícia anunciada pelo presidente Lula, em conjunto com o vice-presidente Geraldo Alckmin, no Dia da Indústria e Comércio, foi o programa do Carro Popular, um programa que pretende dar desconto nos impostos para carros abaixo de R$ 120 mil. Os descontos vão de 1,5% até 10,9%. E pretendem baratear aí o preço dos automóveis 0 km aqui no Brasil. Lembrando que logo depois da pandemia, devido a diversas interrupções aí na cadeia de produção, os preços de automóveis dispararam no mundo inteiro e tornaram aí muito difícil a compra do carro zero, o que acabou também fazendo com que o preço dos carros usados também subissem bastante. A ideia desse programa aí é tentar baratear o preço do automóvel 0 km. Essa expectativa de uma queda na nossa taxa de juros, aliás, o mercado financeiro começou a precificar uma queda da nossa Selic mais cedo. Antes o mercado precificava uma queda apenas em setembro e agora adiantaram essa queda para o mês de agosto. Pode ser refletida na renda fixa. Os juros futuros caíram em bloco essa semana. O DI para janeiro de 24 teve uma queda de 0,16 pontos percentuais e encerra essa semana cotado aos 13,16%. Já a carteira de títulos públicos fechou em alta. O IMA geral encerra essa semana com uma alta de 0,48 pontos percentuais, enquanto isso os pré-fixados subiram mais. Encerra essa semana com uma alta de 0,73 pontos percentuais no IRFM. Já o dólar fechou praticamente estável aos R$ 5,00. Enquanto isso, nosso Ibovespa encerra essa semana em leve alta de 0,15. Os ganhos da nossa Bolsa de Valores foram limitados principalmente pelo cenário externo mais conturbado. E esse cenário conturbado vem justamente dos Estados Unidos. Primeiro, pela ata do FED, onde mostrou lá que o Banco Central norte-americano ficou dividido na última reunião entre manter o ciclo de alta de juros
ou até mesmo dar uma pausa, já que os juros lá já estão no patamar de 5,25%. Mas o que mais pegou nos Estados Unidos essa semana foi o imbróglio em torno do teto da dívida americana, o que pode levar aí a um calote histórico dos Estados Unidos no pagamento dos juros da sua dívida pública. O impasse entre o presidente Joe Biden e o presidente da Câmara dos Deputados, Kevin McCarthy, continua. Eles ainda não chegaram a um acordo sobre a ampliação do teto da dívida, mas já dão sinais de que isso pode acontecer em breve. Lembrando que os Estados Unidos só têm condições de pagar os juros da dívida até o dia 1º de junho. E diante de todo esse imbróglio e dessa demora em se resolver essa questão, a agência de risco Fitch Ratings colocou a nota AAA dos Estados Unidos em observação negativa. Isso acabou limitando os ganhos da bolsa aqui e também os ganhos da bolsa lá nos Estados Unidos. O S&P 500 encerra com uma alta de 0,35%. O Dow Jones encerra com uma queda de 0,94%. Quem se descolou desses movimentos foi a Nasdaq, que encerra com uma alta de 2,15% essa semana. A Nasdaq se destacou, a Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia, devido ao aumento das ações da Nvidia, que teve um aumento aí de mais de 150% só esse ano. A Nvidia possui aí, produz chips de computador de alta velocidade, e o grande desenvolvimento da inteligência artificial nos últimos meses, que vem ganhando destaque aí, acabou impulsionando os ganhos da Nvidia, que apresentou aí ganhos bem acima do esperado no primeiro trimestre. Isso aí acabou impulsionando as ações de outras empresas de tecnologia, o que fez com que a Nasdaq tivesse um desempenho totalmente descolado lá das demais bolsas dos Estados Unidos. Já o PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos veio em alta, veio com alta de 1,3%, acima daquilo que era esperado. Porém, outro susto que veio dos Estados Unidos foi a inflação. O PCA, que é a inflação de consumo dos Estados Unidos, veio com uma alta de 0,4%, quando o mercado esperava aí uma alta de 0,3%. No acumulado dos últimos 12 meses, o PCA vem com uma alta aí de 4,67%, mostrando aí que a inflação nos Estados Unidos ainda continua forte, o que pode fazer com que o Fed revise aí a sua expectativa de até mesmo manter a taxa de juros ou até mesmo de ter alguma queda na taxa de juros nos Estados Unidos ainda esse ano. Já na Europa, a inflação do Reino Unido arrefeceu. No acumulado dos últimos 12 meses, ela está em 8,7%. Antes aí havia registrado uma alta de 10,1%. Mas mesmo assim, a bolsa lá na Europa fechou em queda essa semana. O Stoxx 600 encerra essa semana com uma queda de 1,54%. Já nas commodities, o minério de ferro encerra essa semana com uma queda de 6%, com a tonelada cotada aos $102. Enquanto isso, o petróleo encerra essa semana com uma alta de 2,05%. O barril Brent, referência para a Petrobras, encerra essa semana cotado aos $77,13. Essa alta do petróleo se deve a uma fala do ministro de Energia da Arábia Saudita, que disse para os especuladores tomarem cuidado. Muitos fundos estavam posicionados aí numa especulação de queda do barril de petróleo. E isso levantou rumores de que provavelmente a OPEP+, possa promover aí um novo corte na produção de petróleo para tentar levar o preço da commodity para cima. Onde a inflação parece não dar trégua é na Argentina. Depois que a sua inflação bateu os 108,8% no acumulado nos últimos 12 meses, e a sua taxa básica de juros já está em 97%, o governo da Argentina anunciou o lançamento de uma nota de 2.000 pesos. Até então a maior nota era de 1.000 pesos. E devido aí à desvalorização constante da moeda da Argentina, eles tiveram que lançar essa nota de 2.000 pesos. Para a semana que vem, nós temos a divulgação dos dados do emprego lá nos Estados Unidos, o payroll, e temos também a divulgação dos dados do emprego aqui do Brasil.
Aqui também nós vamos ter a divulgação do PIB do primeiro trimestre. Além disso, fica a expectativa pela tramitação do novo arcabouço fiscal, que agora vai para o Senado. E nos Estados Unidos, a gente segue de olho no imbróglio em relação ao teto da dívida norte-americana. Muito obrigado e até a próxima semana.